7º episódio do podcast Get to Know. Hoje recebemos a Sofia Terceiro e o Paulo Rosa, fundadores da Associação Dom Maior e pais do Dinis. Bem-vindos, Sofia e Paulo, e obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada. Muito obrigado por nos ajudarem a passar a nossa mensagem sobre a associação e o quanto podemos ser úteis para alguém que nos procura e que precisa de nós. Para quem não conhece a história desta família, e em particular do filho Dinis, posso já adiantar que é uma história de superação e perseverança. Sofia, falas-nos um bocadinho da vossa história sobre o Dinis, como é que ele se tornou inspiração para criarem a Associação Dom Maior? Olá, bom dia. Então, antes de mais, muito obrigada por me terem convidado. É uma honra estar aqui e tentar passar a história daquilo que foi a minha vida há 13 anos atrás. Quando o meu filho tinha 1 ano, descobriu-se que ele não era assim tão vulgarmente normal como as outras crianças. Através de um exame percebemos que o Dinis tinha vastíssimas lesões cerebrais na região direita do cérebro e que pouco ou nada haveria a fazer e o prognóstico foi de 1 ano de vida. Pronto. As lesões seriam incompatíveis com a vida, estaríamos a falar de uma pessoa que não viria a andar, falar e pronto, e o temível dia seria dentro de 1 ano. Acontece que decidimos viver esse ano como se fosse o último da nossa vida e já passaram 14, entretanto, 1 ano de vida e 13 de amor. Aos 9 anos do Dinis decidimos por vicissitudes da vida, por outros projetos que da nossa vida não correram bem, quisemos abrir um espaço que pudéssemos partilhar as coisas boas que fomos encontrando. As coisas boas que fomos descobrindo, achámos que seria muito mal da nossa parte não podemos partilhar com outros pais, que afinal coisas boas existem e que a esperança não deve ser vista como um prognóstico, com um prazo de validade. Então decidimos reunir médicos, profissionais de saúde, profissionais de reabilitação, que acreditaram no Dinis, que acreditaram que ele estaria aqui, e decidimos abrir um espaço onde reunimos todas as respostas que fomos encontrando, e essas respostas são o Dom Maior, são uma compilação daquilo que há de bom em nós e da esperança que não devemos perder e da visão que devemos manter, o foco, como eu costumo dizer. E o nosso foco é o Dinis. Nós temos mais 2 filhos, o Gonçalo e a Laura. A Laura nasceu depois, o Gonçalo nasceu muito antes. Temos uma casa cheia e tínhamos na altura uma casa cheia de incertezas e teríamos que ter uma certeza que era de quando nós não estivermos cá. E o Dom Maior começou por ser uma resposta terapêutica, passou a organização não governamental em meses, neste momento está a caminho de ser uma IPSS e quem sabe daqui a uns dias não viremos a ser a casa de muitos mais Dinises, porque existem muitos Dinises, existem muitos pais como os Dinises, com muitas incertezas na altura, com muitas dúvidas, mas a única certeza é de que ele está cá hoje ainda. Ou seja, no fundo, e na altura quando ouviram aqui o pior dos cenários, vocês nunca perderam a esperança e tem vindo a ser uma luta com resultados muito positivos de todo este trabalho que tem feito através da associação. Nem amigos seríamos, não é? Não desistimos de um amigo, portanto jamais poderíamos desistir de um filho. E o nosso filho simplesmente tem um diagnóstico e o que nos foi dito é que não havia nada a fazer, mas era impensável para nós pais irmos para casa e assistirmos à decadência do nosso filho. Estarmos ali de braços cruzados a ver a novela ou o filme e percebermos que estávamos coniventes com o diagnóstico. E positivos que somos, acreditamos que alguma coisa havia a fazer e felizmente conseguimos descobrir algumas equipas médicas que aceitaram a custo zero, sem conhecer o Dinis, para onde enviávamos as ressonâncias e os taques, aceitaram contribuir para a evolução da ciência, porque é isso que é preciso. Infelizmente tem que haver casos e tem que haver alguém que acredite que é possível fazer a diferença e fomos trazendo para os médicos portugueses essa informação e a determinada altura, obviamente por desconhecimento médico, tivemos que sair do meio para que eles pudessem reunir a informação e falarem em palavras médicas aquilo que era necessário. E, no fundo, foi só manter o positivismo, naturalmente com alguns dias menos bons, mas a verdade é que somos pais e temos que embelezar mesmo quando os dias são mais difíceis. Já houve alguns exames, alguns episódios que nos questionámos se não estávamos a exagerar, ainda que soubéssemos que era necessário
para tentar antecipar alguma lesão, mas já houve situações em que nos questionámos muito se de facto não estaríamos a exagerar. A verdade é que, ao mesmo tempo, não queremos pensar que se tivéssemos feito, porque é que não fomos ali? Tentamos fazer o nosso melhor. Acho que, de certa forma, os pais de meninos com doenças raras acabam por estar a escrever ou fazer parte também de um futuro. O futuro são os nossos filhos. Muito bem. E de que forma é que a Associação Dom Maior tem transformado a vida de todos aqueles que se cruzam com a Associação e de todos aqueles que têm o privilégio também de serem apoiados por vós? Bom, eu acho que o Dom Maior acaba por ser uma resposta multidisciplinar e acaba por ser a reunião de interesses de vários outros pais que têm os mesmos problemas que nós. Quando nós dizemos a alguém que calculamos, ou que entendemos, ou que percebemos, muito dificilmente vamos encontrar esse verdadeiro sentimento numa entidade que simplesmente tem um código de atividade económica associado à reabilitação. Nós temos um bocadinho mais do que isso, nós temos um know-how de um pai e de uma mãe, nós sabemos o que realmente se passa naquele lado, daquele coração do outro lado. Nós sabemos quais são as suas ansiedades, os seus medos e não queremos nada mais, nada menos do que o melhor para os nossos filhos. Acho que só um pai para dizer realmente eu entendo-te, o que é a angústia de não saber se ele daqui a nada está aqui. E procurarmos o melhor que nós temos e o que sabemos é com essa afinidade. Eu sei que vou procurar uma coisa boa e se serve para mim, logicamente que vai servir para ti. E o contrário também já acabou por acontecer, se achámos que não servia para estar ou que não estava de acordo com a nossa missão, com o nosso acreditar, com os nossos valores, também rapidamente deixa de fazer parte do nosso projeto, porque as coisas boas e as coisas más vão aparecendo. Mas eu acho que o melhor de nós está ali. E os pais facilmente vão disseminando a ideia, vão espalhando a ideia, vão dizendo que realmente encontraram uma resposta e muito raramente fazemos publicidade àquilo que temos e àquilo que somos, porque os pais acabam por nos procurar. Os próprios médicos que trabalham com o Diniz acabam por referenciar o Dom Maior. Os próprios médicos que não conhecem o Dom Maior de lado nenhum, que já ouviram falar colegas, acabam por referenciar. E eu acho que essa é a melhor forma de estarmos aqui, é estarmos aptos a responder a ansiedades de pessoas como nós. Fantástico, sim. Entretanto, vamos falar aqui de uma coisa maravilhosa que criaram, que foi a colónia de férias, e que é uma resposta tão essencial para estes jovens. Portanto, esta colónia de férias tem uma duração de cerca de 15 dias, para jovens com deficiência, mas também para os familiares e amigos destes jovens, que se podem inscrever nas atividades organizadas pela vossa associação. Acaba por ser um verdadeiro exemplo de inclusão e de aprendizagem para estas crianças. O que é que sentem e que fica da partilha destes dias? A origem da colónia foi, obviamente, uma resposta para aquilo que não existe para o nosso filho. O nosso filho só é convidado e só participa se eu for com ele, só vai às insufláveis se eu participar com ele, portanto não há nada adaptado. E obviamente nós tínhamos que arranjar alguma coisa para que o nosso filho também se divertisse. Este ano fomos um bocadinho ambiciosos e aceitávamos, às tantas a capacidade esgotou-se. Mas a verdade é que aquilo que fica é que, e isto num contexto de, por exemplo, a equipa do circo teve connosco 4 noites e saíram de lá a chorar. Quiseram voltar no fim de semana seguinte, porque é uma experiência vivendo, minuto por minuto, e percebendo, independentemente da deficiência, independentemente da dificuldade, aqueles meninos vão superar-se e vão tentar fazer o melhor que conseguem, seja qual for o equipamento, seja qual for a diversão, se é para andar de moto4, se é para andar de cavalo, se é para fazer a lira no circo, se é para escorregar no insuflável para a piscina. O importante é o sorriso, o importante é a diversão. E todos os monitores e todas as pessoas que se envolveram, quando chegaram e começaram a perceber a realidade, porque tivemos realidades muito difíceis, verdadeiramente muito desafiantes, ao nível motor, psicológico, e até uma situação de limite de vida já, um tumor em uma fase muito avançada, e que nos ensinava diariamente, com o discurso, com o positivismo, com a forma de estar,
com a gratidão para a vida. Apesar da maior parte destas crianças viverem dia a dia extremamente difícil, não só pelas terapias, pelas cirurgias, pelas dores, mas também pela exclusão social que sentem diariamente. E aquilo que nós gostávamos era aquilo que se vive naqueles muros, que pudesse extrapolar cá para fora e pudesse disseminar-se por todo o lado. Quer dizer, que isto não fosse uma exceção, mas que fosse a regra. Era isto que nós gostávamos que passasse. E a nível profissional? Como é que se gera esta vossa realidade com a dinâmica familiar? Essa pergunta é tramada. Bom. Então, nós temos 3 filhos, um deles saiu recentemente de casa, já foi viver a vida dele, já é um crescido. Temos a Laura com 8 e temos o Dinis com 14, a caminho dos 15. Nós os 2 trabalhamos, temos os nossos empregos, ainda temos uma empresa, eu ainda estou a estudar, portanto vou acabar este ano no Serviço Social, se Deus quiser. Não é fácil, mas tem que se fazer, tem que saber fazer e aproveitar todos os minutos. Lá está, de acordo com a tal noção do que é um problema, a tal noção do que é a falta de tempo, as pessoas não têm noção de que a falta de tempo de facto não é às vezes assim tão grande. Nós temos que ser gestores primeiros da nossa vida. Se não conseguimos gerir a nossa vida primeiro, como se ela de uma empresa se tratasse, como diz por aí uma frase muito bonita, é efetivamente verdade. Nós temos que ser primeiro os engenheiros das nossas obras, os gestores das nossas contas e das nossas vidas, porque tudo o resto vai parecer muito, muito mais fácil. E há tempo para tudo. Também tenho a sorte de poder estar em teletrabalho, de gerir o meu tempo um bocadinho mais facilitadamente, cumpro com todas as minhas obrigações escrupulosamente, porque preciso trabalhar, porque preciso do meu ordenado, porque preciso ter a minha situação financeira tem que me permitir pelo menos 1.200 euros por mês, que é o que me custa o meu filho, só um dos meus filhos, portanto eu para isso tenho que trabalhar muito. Mas é uma questão de gestão e de organização, sim. O que é que marca a diferença na hora de apoiar e também de dar colo a pais e familiares de crianças e jovens com deficiência e que passam por situações que emocionalmente são muito fortes e que inclusivamente deixam algumas marcas? O que é que vos parece que é importante nestas situações? Nós falamos sempre na primeira pessoa. Nunca tentamos ensinar a vida a ninguém, porque nós não temos essa capacidade, mas falamos sempre daquilo pelo qual já passamos, do que resultou bem, do que resultou mal, e acreditamos que isso tem feito a diferença. A nossa experiência são quase 14 anos de incertezas, de procuras, de contactos, de médicos de países diferentes, de informação, de disseminação, enfim, de aborrecimento de muitas equipas médicas, e isso faz com que já sejamos respeitados, porque a nossa resiliência acaba por nos trazer esse respeito, quer na educação, quer na saúde. E isso faz com que também nós possamos ser um ponto de abrigo para alguns pais que nos chegam completamente perdidos, exaustos. Nenhuma criança traz um livro de instruções, mas a vida destas crianças é ainda mais difícil e é complicado nós sabermos o que fazer e muitas das vezes reagir. Ainda ontem estávamos a fazer o jantar, já muito tarde, e uma mãe liga-nos aflita porque na escola deram-lhe uma opção. Se quiseres que a tua filha troque a fralda, tens que cá vir durante o dia. E, portanto, temos auxiliar. E rapidamente surgir aqui a ajuda de fazer um e-mail, porque são pessoas que não têm a destreza de agarrar e fazer um e-mail, saber valer os seus direitos, saber valer as suas, para onde enviar, o que fazer, estruturar uma ideia. E isto tudo faz, lá está, é a tal gestão, dá-me um segundo, faz isto, não sei o quê, e acabou por se enviar, ainda se teve resposta ontem, ainda se respondeu à resposta, e hoje ainda há de haver o segundo episódio, o terceiro e o quarto, porque isto é empurrar uma pessoa por uma situação monocórdica, vais ser um cuidador informal, e se queres que a tua filha troque a fralda, deixas de trabalhar. Portanto, agora imagina... E esse apoio pode fazer toda a diferença. Ter que me levantar daqui, eu peço desculpa, mas tenho que ir à escola do meu filho, só trocar a fralda, eu volto já, está bem. Quer dizer, estamos no século XXI. Todos nós temos de ter uma vida, para além de trabalhar, também precisamos da nossa sanidade mental e é importante nós termos o nosso espaço e não nos preocuparmos com as questões da escola, com as questões médicas, não é? Não sermos obrigados a ter que também ter essa preocupação, e o que às vezes acontece é isso.
Há um bocadinho o empurrar para a responsabilidade dos pais. A criança não vai à visita de estudo porque não há condições para levar. Há condições para levar se as pessoas fizerem o seu trabalho. Não tem que ser o pai ou a mãe a preocupar-se em fazer o trabalho da escola. A verdade é que as coisas têm que acontecer e os nossos filhos não escolheram ser diferentes, e a associação é isso, é o dom de cada um, porque nós falamos entre os nossos técnicos, falamos entre nós e tentamos arranjar a solução. Porque é isso que faz sentido, cada um no seu tempo, cada um com a sua força, conseguir arranjar o melhor para aquele caso ou para outros casos que muitas das vezes nem sequer são seguidos por nós. Às vezes, porque já conhecemos ou porque já nos conhecem, um telefonema faz a diferença para desbloquear tempo. Exatamente, até porque acabam por ter aqui toda uma experiência, uma vasta experiência que têm, já sabem muitas vezes o que é que resulta em determinadas situações e a partilha com outros pais pode fazer toda a diferença. Relativamente ao Dinis, o que é que ele é verdadeiramente, em que área que ele é verdadeiramente um especialista? O que é que ele gosta mesmo de fazer? Bom, para já o Dinis é a minha inspiração. É o meu poço de coragem, acho que é... Eu costumo dizer que o meu filho deu uma sensação de a diferença de viver e estar viva. Porque eu antes vivia com objetivos comuns, uma situação financeira confortável, trabalho num banco, não tinha problemas, qual era o próximo destino de férias, o que normalmente as pessoas normais fazem. O que é isto do normal? Mas pronto. O Dinis é uma criança que, eu costumo dizer, sem saber andar, é ele que me ensina a caminhar. Quase não vendo, é ele que me ensina a ver. E é realmente a força que foi a pessoa que me fez descobrir quem eu sou. Eu nunca, jamais na minha vida, imaginei aos 40 anos voltar a estudar. E teve que ser para serviço social porque, de facto, faz sentido na minha vida. E o Dinis acabou por dar o sentido à minha vida na sua plenitude. No que é que realmente faz conta, o que é que realmente é preciso, o que é que ao final de 8 horas, e o balanço de 8 horas é um balanço muito grande, mas que nos faz ter a perspectiva certa do que é que faz sentido na nossa vida a dada altura. Não são respostas com a conta, não tem que necessariamente ter o resto zero no seu resultado, mas porque a dada altura disseram-me que 2 mais 2 era 4, mas não souberam o que fazer com ele. E eu até hoje não sei muito bem o que fazer com ele, mas vou descobrindo. E ele permite-me ser essa mãe, ser uma mãe que eu não sabia que era a pessoa corajosa que sou. Não sei se isto é coragem, eu acho que isto é mais um impulso de tem que ser, é um instinto de sobrevivência, temos que andar para a frente. Eu não sabia que era capaz de controlar que não queria chorar neste momento. Eu não sabia que era capaz de fazer uma série de coisas que sou capaz de fazer. E tantas outras que a gente nem faz ideia que somos capazes. Exato. Não sei se respondi à pergunta, divaguei um bocadinho porque me perguntou o que era o meu filho para mim e eu começo a pensar em cores, em sabores, em cheiros, em tudo o que há de bom nesta vida, porque o meu filho é isso tudo junto, numa palavra só, é o Dinis. Muito bem. Terminamos. Eu adorei esta conversa. Obrigado, Sofia e Paulo, por terem aceito. Porquê é que eu não quero perceber as perguntas primeiro? Porque eu ia estar para aqui ensaiar, deixava de dormir à noite. Ui, o que é que eu respondo a isto? E muito obrigada. Obrigada por aceitarem este desafio que foi partilhar a vossa história, a história do Dinis, que tanto é tão inspiradora, o vosso testemunho, que é de facto é impressionante. E de facto a vida é mesmo para os que não desistem. A vida é para os que querem viver e andar para a frente. Muito obrigada. Obrigada.